Estamos aqui no Destaques do Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. São vídeos em que a gente está tentando trazer alguns dos aspectos contidos no livro O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Eu, a doutora Irvênia e o Sérgio Lopes, que são os autores do livro, tentando trazer algum esclarecimento ou melhorando um pouquinho mais a compreensão de quem já leu, ou até instigando quem ainda não leu a ler a obra e parar para pensar um pouquinho, né, sobre essa conexão entre o cérebro, a nossa neurofisiologia, a nossa neuroanatomia funcional e as conexões com os aspectos morais e evolutivos, né, das pessoas, dos seres humanos, de nós, e por que não também dos animais, que são irmãos nossos, que estão em estágios mais primitivos de evolução, né? No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre o cérebro, a função do cérebro e do encéfalo, do sistema nervoso, de uma maneira geral, como um intermediário entre o espírito e o meio, entre o espírito e as outras pessoas, principalmente dentro desse processo de encarnação em que nós estamos inseridos, né? E agora, nessa segunda parte, a gente vai tentar discutir um pouquinho um assunto que é mais complicadinho um pouco, né? Que é sobre o conceito de mente e o conceito de consciência. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é essa coisa da definição. Eu não sei se vocês já pararam para ver, mas a palavra definir, ela é muito próxima da palavra dar um fim, estabelecer um limite, né? A gente tem um autor, um filósofo chamado Isaac Félix Soares, que ele dizia que qualquer definição é um limite. Então, é interessante isso. Por quê? Porque quando a gente estuda a biologia, quando a gente vai para a área da ciência com um olhar mais espiritualizado, a gente vai perceber que as grandes dificuldades, as grandes lacunas da ciência estão relacionadas exatamente a trazer conceitos para objetos de estudo que não estão contidos dentro do universo material. Vou dar um exemplo. A vida. Eu não sei se vocês sabem, mas os biólogos não conseguem definir vida. Por quê? Então, há uma série de discussões, de reflexões a respeito do assunto. Mas eles não conseguem definir vida porque vida não é material. Então, se eu quero estabelecer um conceito material para uma coisa, né, uma estrutura que não é material, eu não vou conseguir. Se eu quero estabelecer um limite para alguma coisa que não tem limite, eu não vou conseguir, né? E isso acontece com a vida, acontece com mente e consciência. Então, a gente não vai ter como estabelecer, colocar dentro de um cercadinho, né, estabelecer um conceito, uma definição melhor do que conceito a gente até pode dar, né, mas um conceito, a gente está acostumado a atrelar o conceito a uma definição e nem sempre isso é possível. Então, a gente está tentando colocar uma coisa muito grande dentro de um objeto muito pequeno. Não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai para a literatura explorar essa condição aí de definição ou de conceito de mente e consciência. Bom, onde que a gente vai primeiro? Um livro muito interessante, que é um livro do Dr. Michio Kaku, né? Ele fala sobre a mente como sendo alguma coisa que está logo ali, que a gente tem uma percepção muito clara dela, afinal de contas é o que nos define, né? A nossa mente nos define como indivíduos, mas que quando você vai tentar explicar ela vai embora, você não consegue definir, né? Dr. Michio Kaku é um físico teórico que tem utilizado as suas habilidades, seu conhecimento para traduzir a ciência para os leigos interessados, né? Para nós. Então, ele traz esse conceito e cita um outro filósofo, David Chalmers. O Dr. David Chalmers, ele foi estudar consciência, né? E a gente já vai falar a diferença entre as duas, né? Vamos tentar fazer essa correlação. E ele fala que ele levantou mais de 20 mil artigos sobre o assunto e não conseguiu chegar a uma conclusão. Então, quando ele faz o artigo dele,
com um levantamento bibliográfico que ele fez sobre o conceito e definição de mente e consciência, principalmente consciência, ele conclui que nunca se estudou tanto para se saber tão pouco, né? Por que que a gente não consegue definir mente ou consciência? Porque não são atributos materiais, né? A mente e a consciência, elas são propriedades do princípio inteligente e que se manifestam através da manifestação desse princípio inteligente. No caso nosso, encarnados, isso tem que acontecer a partir ou através do sistema nervoso central. Tá? Então, a gente já falou de definição, a gente já entendeu como é difícil definir mente e consciência, a gente já entendeu que mente e consciência não fazem parte de definições próprias da ciência, né? Então, você pode encontrar, principalmente quem estiver me ouvindo e que é psicólogo, que é psiquiatra ou que trabalha de alguma maneira com a psique humana, dependendo da linha de pesquisa que você usar ou da forma como você estudou, você vai ter uma explicação diferente para isso, né? Você vai ter uma conceituação, que na verdade é a descrição de um aspecto desse conteúdo que não é definível a partir de um conceito materialista, tá? Então, é possível a gente trazer um conceito? É possível a gente tentar entender o que é mente e o que é consciência? Bom, se a gente percebeu que não dá para fazer isso pelo paradigma materialista, a gente pode tentar fazer isso através do paradigma espiritualista. Então, espiritualmente falando, né, ou dentro desse paradigma espiritualista, eu teria condições de expressar um conceito que faça com que eu entenda o que é mente e consciência. Então a gente vai usar o socorro do Emmanuel. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala o seguinte, que a mente é o espelho da vida em toda parte. No mundo maior, André Luiz diz assim, que o cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Então você vê, o André fala do eu refletindo a vida e o Emmanuel, em Pensamento e Vida, fala da mente como espelho da vida em toda parte. Vamos tentar entender isso. Nós não somos a personalidade que nós expressamos hoje. Nós somos mais do que essa personalidade. Nós somos um conteúdo que é muito maior do que o que está expresso nesse momento, né? Então, a nossa alma, o nosso espírito, ele não é homem nem mulher, ele já teve experiências masculinas, experiências femininas, ele não é alto nem baixo, ele já teve situações em que era mais alto, mais baixo, ele não é gordo, não é magro, ele não é loiro, não é moreno, ele está. Então, eu estou Décio, e enquanto Décio, que encarnou com um conteúdo genético dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto cultural, que cresceu dentro de um contexto social, dentro de uma cidade específica, que teve uma formação acadêmica específica dentro de determinada escola, dentro de determinada profissão. Tudo isso somado ao meu passado, as minhas vivências anteriores, aquilo que eu experimentei em outras vidas, formou como resultante o que eu estou hoje, que é o Décio, não é? Este Décio, esta personalidade resultante, ela é uma personalidade que vai alterar a minha individualidade, vai modificar esse todo, meu espírito ou minha alma, porque é a parte que neste momento eu estou trabalhando. Então, quando o Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida, ele está se referindo, é uma interpretação minha, obviamente, ele está se referindo à vida como sendo o espírito. Quando eu falei para vocês que a biologia não conseguia definir vida, isso é verdade, se você for estudar, né, o conceito de vida e todas as tentativas de conceituar a vida e de conceituar ser vivo, essas tentativas se referem, todas elas, à questão da inteligência, não é?
Então, a inteligência é quem faz com que as coisas se modifiquem, se transformam e evoluam. Tanto que a matéria ela é entrópica. O que isso significa? Significa que a matéria tende à desordem. Então, se a matéria tende à desordem, o que é que gera a ordem? É a inteligência. Então, de uma maneira bem simples, é por isso que um animal, quando morre, ele se decompõe. Porque no momento da morte do animal, a vida, a inteligência, ela é subtraída daquele conjunto. E a matéria que fica ali, sem a ordem da inteligência, se decompõe. Vai voltar a uma forma primitiva, uma forma inicial. Tá certo? Então, quando Emmanuel fala da vida, né, ele está falando da inteligência. E a mente sendo o espelho da vida é o quê? A mente é o que reflete a vida, é o que reflete a inteligência. Então vamos fazer essa imagem nas nossas cabeças assim. Você vai sair para uma festa, você quer estar bem bonito para a festa, aí você se arruma todo. Só que você só tem um espelho pequenininho lá na sua casa. E você quer ver como é que você está. Como é que você vai fazer? Não vai dar para você se olhar de corpo inteiro. Então, primeiro você vai olhar se o seu cabelo está bom, depois você vai olhar se a maquiagem está boa, se você for mulher, depois você vai olhar se a roupa ficou adequada. Então, você vai posicionar o espelho para ver fragmentos da sua imagem, um por vez. Né? Então, como o nosso espelho é pequeno, a cada encarnação a gente vai observar uma fração da nossa individualidade. E esse pedaço é aquele pedaço que eu vou trabalhar nesse momento. Entende? Então, se nesse momento eu preciso trabalhar a minha capacidade de cooperação, eu vou nascer dentro das condições adequadas para que isso se solicite para mim. Eu vou receber uma série de estímulos para que isso aconteça. Eu vou trabalhar isso, né? E vou mudar isso em mim. Quando eu mudo essa fração, eu estou mudando todo, mas a partir dessa fração. E o que é a mente? É o foco que eu estou dando para aquela porção de mim mesmo que precisa ser transformada. Tá? Bom, se a mente é o espelho da vida, e se eu estou trabalhando com a minha mente aquela fração de mim mesmo, né, isso significa dizer que existem outras frações de mim mesmo que neste momento estão ocultas. Né? Elas estão ou subconscientes ou inconscientes, mas elas estão lá. Então, se eu já tive uma encarnação na França, eu falo francês, eu sei o idioma, só que nesse momento eu não estou manifestando ele, não estou vendo ele no espelho. Né? Se eu tive uma habilidade de ser um pintor, nesse momento, nessa encarnação, eu não tenho essa habilidade. Mas eu não perdi a habilidade, eu ganhei ela em algum momento. Só que nesta encarnação, eu não estou expressando isso. Quem faz o foco? Quem ajusta o espelho? Para eu saber qual parte de mim mesmo eu vou ver, qual parte de mim mesmo eu vou trabalhar. É o cérebro triuno, né? É o nosso sistema nervoso. Porque é ele que vai traduzir para nós a imagem que nós estamos vendo. Não a realidade dela, mas o foco, o ângulo que eu vou trabalhar naquele momento dentro dessa minha fração expressa. Então eu diria que a mente, né, a nossa mente é a fração expressa do eu. É a fração que eu estou expressando de mim mesmo neste instante. Tá? Bom, eu não sei se você conseguiu entender o que é mente, mas a gente vai falar agora do que é consciência. Então, a mente é o espelhinho, aquele espelhinho que eu estou usando para me ver. Como o espelho é pequeno, eu vejo partes de mim e eu vou trabalhar cada parte isoladamente. Primeiro eu vou arrumar o cabelo, depois eu vou ver a maquiagem, depois eu vou ver se a camisa está para dentro da calça e assim por diante. O tamanho do espelho é a consciência. Então, em cada vivência, conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou convivendo, conforme eu vou me apoderando do conhecimento das leis divinas, que são as leis naturais, eu vou ganhando consciência
E essa consciência vai ampliando a minha capacidade de vislumbrar a verdade. Então, a cada encarnação, quando eu ajeito o espelho, que é a minha mente, a minha consciência, que é o tamanho do espelho, vai ficando cada vez maior. E vai fazendo com que eu tenha uma possibilidade de ver uma fração maior de mim mesmo em cada momento, em cada manifestação que eu vou ter como uma encarnação. Então, conforme eu vou evoluindo e o meu espelho vai aumentando, eu vou tendo capacidade de trabalhar o meu eu de uma maneira mais completa. Até que vai chegar um dia em que a minha consciência vai ser plena e eu vou ter, como se eu tivesse entrado num quarto que tem espelho no teto, no chão e em toda a volta. Eu vou conseguir ver o meu corpo inteiro por completo ao mesmo tempo. Né? Eu vou ter uma consciência completa sobre mim mesmo. E nesse momento eu não vou ter mais áreas obscuras, eu não vou ter mais áreas inconscientes ou subconscientes. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que seria a consciência? A consciência é a parte que está aparecendo objetivamente no espelho. O que é o subconsciente? O subconsciente seria aquilo que não está aparecendo no espelho, mas que eu consigo inferir. Por exemplo, eu estou vendo só uma parte do meu rosto, mas pela parte que eu estou vendo, eu imagino a outra parte. Esse é o subconsciente. E o inconsciente? O inconsciente é, por exemplo, as minhas costas. Como é que eu vou enxergar as minhas costas com um espelhinho pequeno? Eu não vou conseguir. Porque para eu colocar o espelho lá atrás, eu não consigo acompanhar com o meu olho, eu não vou conseguir enxergar. Eu só vou conseguir ver essa parte quando eu tiver dois espelhos, um na frente e um atrás. Né? Então, o inconsciente é aquilo que não é alcançado pela mente, pelo espelho. O subconsciente é aquilo que é alcançado de maneira indireta. E o consciente é aquilo que é alcançado de maneira direta, objetiva, ou pelo menos é aquilo que nós estamos vendo como sendo a realidade, mesmo que ela não seja. O André Luiz ele acrescenta mais um estágio, que seria o superconsciente. O superconsciente seria a nossa consciência potencial, ou seja, eu ainda não tenho ela, mas ela está ali para ser desenvolvida, para ser conquistada. E essa superconsciência é a que está no terceiro andar, que está no nosso lobo pré-frontal, que está na área do nosso puxadinho, aquela área que a gente está desenvolvendo ainda para conseguir usar capacidades espirituais, capacidades morais, percepções universais que ainda estão em processo de aprendizado e de desenvolvimento. Então, no momento em que nós estivermos com essa alopercepção de nós mesmos, é o momento em que nós estaremos alcançando a nossa perfectitude. Né? Essa palavra, eu já procurei no dicionário, ela não tem, mas ela está no Evangelho, segundo o Espiritismo, e está em alguns livros do André Luiz. Por quê? Porque perfeito seria o Criador, e nós alcançaríamos a perfectitude. Seria um momento em que nós seríamos capazes de entender o universo e as leis divinas de uma maneira completa. Né? Eu imagino que o nosso nível de consciência chegar a este plano vai ser quando o nosso espelho for do tamanho completo, de todo o ambiente ao nosso redor. Quando a nossa mente tiver a amplitude da consciência total e que nós formos capazes de nos vermos como nós somos ou como nós estamos o tempo inteiro. Então, olha, a gente falou bastante sobre a mente, consciência e conceitos que, na verdade, são discutíveis, né? Mas a nossa versão, né, que foi extraída da definição de Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, e que, como vocês viram, ela é apoiada, né, por o pensamento do André Luiz. Então, a gente vê desta maneira, nós estamos num processo evolutivo. Dentro deste processo evolutivo que diz respeito ao nosso espírito, à nossa inteligência, à nossa expressão como seres vivos, não é? Ele vai caminhando inicialmente nesses estágios de encarnação, onde a gente tem a oportunidade de estar interrelacionado com um ambiente mais grosseiro, mais um ambiente que tem uma capacidade mais poderosa de nos estimular, né? E aí este processo vai fazendo com que a gente vá se apoderando deste conhecimento, desenvolvendo a nossa capacidade
de análise, de percepção, de entendimento e expandindo a nossa consciência ao ponto de nós sermos capazes de ver o que é, né? De ver a realidade per se. Então, a gente falou no outro bloco sobre como nós vemos apenas o que nós queremos ver, como nós vemos uma representação da verdade. E dentro desse processo evolutivo, o que vai acontecer é que essa evolução vai fazer com que cada vez mais a gente substitua os nossos desejos, a nossa realidade criada por uma realidade real, por alguma coisa que é por ser, né? Então, eu gosto de contar uma historinha que era assim, quando o meu filho mais velho era pequenininho e começava a anoitecer, ele chorava porque ele não queria a noite, ele queria que fosse dia, né? E ele sofria com isso. Mas eu tentava explicar para ele que ele querendo ou não, a noite ia vir. E que ele querendo ou não, depois da noite ia vir outro dia, né? Até o momento em que ele percebeu que não era uma coisa que fazia parte da capacidade dele de alterar, de mudar, de transformar. E que ele tinha que aceitar. E ele passou a aceitar, não é? Ele não chorava mais quando anoitecia. Ele não gostava, mas ele não chorava. E hoje ele já está adulto, eu acho que ele nem pensa mais nisso. Então você veja como a gente vai mudando a realidade ao nosso redor a partir do nosso conhecimento, da nossa capacidade de perceber o que é real e que está ali realmente acontecendo e separando daquilo que nós representamos como sendo a realidade, né? E o desenvolvimento da nossa mente, ele está relacionado ao desenvolvimento do nosso espírito e está relacionado ao desenvolvimento da nossa individualidade, né? Da nossa existência como alma ou como espírito, tá? Muito bem. Então, dentro desse processo, a gente vai construindo, né, a nossa capacidade de encarar as coisas como elas são. Nós ainda somos adolescentes no nosso processo evolutivo. E como adolescentes, a gente ainda é egocentrado. A gente ainda acha que as coisas ao nosso redor têm que acontecer de acordo com aquilo que a gente pensa que tem que acontecer. E isso não é verdade. As coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, independente do que a gente queira. Agora, a maneira como a gente reage ao que está acontecendo, aí isso sim, está sob nosso comando. E é isso que faz a diferença. Se você reage contra, você oferece resistência, você não só sente dor, como sofre. Se você não oferece resistência, se você aceita, você é complacente, você é resiliente, você pode até sentir dor, mas não sofre. E isso te capacita a aumentar a sua capacidade de luta contra, de superação, né? Então, eu não tenho que enfrentar as dificuldades, eu tenho que superá-las. Enfrentar pode significar bater de frente com alguma coisa que você não é capaz de fazer. Por exemplo, você está andando numa estrada e tem, no meio da estrada, uma pedra com 5 toneladas. Você enfrentar a pedra seria você tentar arrastar a pedra de 5 toneladas para tirar ela do seu caminho e você continuar no caminho que você estava antes. Você superar a pedra é você perceber que você não é capaz e achar uma alternativa, contornando a pedra ou pegando uma outra estrada. Na vida, a gente tem muita dificuldade em perceber o que precisa ser enfrentado ou o que pode ser enfrentado e o que precisa ser superado. Eu tenho levado para mim, para a minha existência, como regra, não enfrentar nada, superar tudo. Analisar o que está acontecendo, perceber a minha capacidade de transformação de mim mesmo, né, e não do objeto em si, e tentar fazer com que aquilo se transforme em algo o menos doloroso possível, o mais fácil possível para mim, e que eu aprenda com aquele processo, para que num próximo episódio eu consiga superar aquilo de uma maneira muito mais simples, mais rápida e menos inconveniente, não é? Esse é o processo de evolução. É isso que faz com que a minha mente, que é o foco que o meu espírito está neste instante, né? Em que eu estou focado?
é esse produto do meu cérebro, da minha alma e do ambiente onde eu cresci, que deu este foco e que me permite trabalhar estes aspectos neste momento. A minha mente, essa fração expressa de mim mesmo, que está apta hoje a trabalhar estas questões. E eu preciso identificá-las e trabalhá-las da melhor maneira possível. Eu queria terminar ou fechar esse pensamento com uma frase de André Luiz no Mundo Maior, em que ele diz assim, que a mente, colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se e progredir sempre. Ou seja, é através da mente, colocada entre o objetivo e o subjetivo. A gente pensaria inicialmente que o objetivo é o mundo e o subjetivo é a mente. Eu inverteria esse raciocínio. O objetivo sou eu que existo como individualidade. O subjetivo é aquilo que eu estou vendo e que eu acho que é o que eu estou interpretando, mas na verdade é subjetivo. Então, entre o subjetivo e o objetivo, é esse espelho que está neste momento me dando as referências para o trabalho. Ele vai fazer com que eu possa repetir, aceitar, recolher, guardar, escolher, verificar. Ou seja, ele vai me ensinar a lidar com o mundo ao meu redor e dentro desse ensinamento, fazer com que eu me transforme em um indivíduo cada vez mais completo, mais complexo e, consequentemente, mais adaptado ao meio. Quando a gente fala que quer ser feliz, às vezes a gente acha que a felicidade é um lugar para a gente alcançar. Eu não concordo com isso. Eu acho que a felicidade é um caminho que a gente escolhe para a evolução. Eu posso evoluir através do caminho da felicidade ou posso evoluir através do caminho da infelicidade. É uma escolha. Sentir dor é obrigatório, mas sofrer não. Eu posso escolher o caminho da felicidade e a dor me trazer o aprendizado e a evolução sem sofrimento. Ou eu posso escolher me revoltar, enfrentar, bater de frente. E aí eu vou sentir dor, vou sofrer com a dor e vou ter mais dificuldade para caminhar, para enfrentar essa evolução que é inexorável. A gente querendo ou não, a gente vai evoluir, porque é uma lei divina, o processo evolutivo, o aprendizado que é um aprendizado eterno. Apesar da gente pensar nesse momento da gente chegar à perfectitude, eu imagino que a gente nunca vai chegar lá. Eu imagino que a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa, a gente vai estar sempre aperfeiçoando o nosso conhecimento e a nossa forma de ver o mundo e as coisas. Eu espero que tenha sido útil esse destaque para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido ou conectado as suas ideias com algumas ideias que a gente traz no livro, principalmente nessa parte que é da neurofisiologia transdimensional.